Olá, queridos. Esse ano nós estamos estudando uma série de mensagens expositivas no livro de Gênesis e na semana passada nós aprendemos com a história de Caim e com os papéis que ele viveu, 5 verdades nós aprendemos. Primeiro, ele foi um filho preterido. Nós vimos que Deus, ao longo da história de Israel, se reserva o direito de escolher quem ele vai abençoar. É ele quem determina os seus escolhidos e também os seus preteridos. Ele é soberano sobre todas as coisas. Mas nós vimos também que, apesar da soberania de Deus, ele cobra de Caim uma atitude. E é isso significa para nós, que nós também seremos cobrados por nossas atitudes, apesar da soberania de Deus. Porque a Bíblia também fala da responsabilidade do homem em obedecer a Deus. Em segundo lugar, nós vimos Caim no seu papel de um irmão briguento. Com a entrada do pecado no mundo, o modelo da família, com harmonia, planejado por Deus, estava agora corrompido, passou a ser um modelo corrompido. E por isso eu apliquei aquilo que a gente viu na semana passada, perguntando como tem sido a nossa atitude no ambiente da nossa casa, no nosso lar. Em especial nesses dias de isolamento social, se nós temos tido essa atitude de briga ou de paz. Em terceiro lugar, vimos Caim como um trabalhador. Aprendemos na Bíblia que ela nos apresenta o trabalho como uma maneira de cumprirmos 2 objetivos: ajudar outras pessoas e glorificar a Deus. Então, naquele dia eu perguntei para vocês como é que vocês estão lidando com isso, como é que você usa os seus recursos para ajudar o próximo e glorificar a Deus. Em quarto lugar, vimos o Caim como um adorador. E nesse ponto nós avaliamos o que Deus espera de nós como adoradores. Caim não valorizava a Deus e o adorou de qualquer maneira. Mas Abel, por fé, entregou das primícias do seu rebanho. Você tem adorado a Deus com as primícias dos seus recursos? Foi essa a pergunta que eu fiz na semana passada. E por fim, nós vimos Caim como um pecador. Deus exorta Caim e diz para ele que a sua atitude o levaria à destruição, mas infelizmente ele não deu ouvidos a Deus. Hoje eu quero continuar estudando com vocês essa história de Caim. E eu quero ressaltar outras 4 atitudes na vida de Caim e terminar com um 5º ponto, apresentando a misericórdia de Deus nessa história. Mas antes disso, vamos orar. Vamos entregar esse momento nas mãos do nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio e a liberdade que temos de olhar para a sua palavra e aprendemos, Senhor, com as histórias do passado, com as histórias das Escrituras, aquilo que lhe agrada e aquilo que lhe desagrada. Te pedimos, Senhor, para que mais uma vez hoje nós possamos conhecer um pouco mais do seu caráter, Senhor, e dos seus planos para as nossas vidas. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis 4, de 8 a 15, a continuação do nosso texto. Gênesis 4, 8 a 15. A palavra de Deus diz assim: Disse Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor:
É tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Vamos a algumas atitudes aqui de Caim nesse texto de hoje. A primeira delas, Caim é apresentado aqui, logo no versículo 8, como um assassino, um homicida. Verso 8, disse, Caim convida Abel para ir para o campo, e o texto ali diz: estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. A ira, queridos, é um sentimento poderoso que pode levar a essa violência extrema, até mesmo ao ponto de matarmos alguém. Jesus ensinou que a ira no coração equivale moralmente ao assassinato. Nós vimos isso na semana passada em Mateus 5, 21 a 26. E nesse trecho de Mateus, Jesus diz que aquele que matar está sujeito a julgamento, mas também todo aquele que se ira ou profere um insulto contra o seu irmão também estará sujeito a julgamento. Hoje em dia, se você quiser ver as consequências da ira, é só você assistir um telejornal qualquer. A gente tem acompanhado na mídia aí a ira entre as pessoas, funcionários despedidos irados com seus chefes, população irada contra o governo, a esquerda irada contra a direita e vice-versa. Então, essa atitude de ira é muito perigosa, vai dizer a Escritura, vai nos mostrar a história de hoje. Quando a gente olha para a história de hoje aqui, a gente vê que até em relacionamentos mais íntimos, esse que era um relacionamento entre irmãos, a gente vê a ira presente também nesses relacionamentos. E não é diferente também nos nossos dias, essa semana mesmo eu vi um caso de um namorado que assassinou a sua namorada. No mesmo jornal tinha um casal de filhos que combinaram para matar os seus pais, casos que têm nos assustado algumas vezes, mas que tem sido cada vez mais comum, Pais que matam filhos, filhos que matam pais em relacionamentos íntimos. E isso acontece, isso nunca acontece sem a presença de ira, esse ressentimento uns para com os outros. Se Caim tivesse dado ouvidos ao aviso de Deus e aceitado a oportunidade de Deus e se arrependido, nada disso teria acontecido, Aquela oportunidade que nós vimos na semana passada, Gênesis 4:7, Se procederes bem, não é certo que serás aceito, Deus diz para Caim, mas todavia, se procederes mal, o pecado está à porta, a ti cumpre dominá-lo, o seu desejo será contra ti e a ti cumpre dominá-lo. Se Caim tivesse ouvido a exortação de Deus, ele nunca teria se tornado um assassino. Quanto tempo se passou desde a rejeição da oferta de Caim até o momento em que ele convida o seu irmão para ir para longe de casa e o mata? Nós não sabemos. Será que foi no mesmo dia? Será que um grande tempo se passou? É provável que Caim ficou remoendo, premeditando esse crime no seu coração antes de executá-lo de fato. É bem possível que ele tenha pensado várias vezes nisso. E não é assim que nós agimos várias vezes? Quantas vezes você já não premeditou o mal no seu coração, ainda que não venha a fazê-lo? Quantas vezes você já não premeditou o mal no momento de ira, no momento de irritação? Caim invejava o seu irmão por causa do relacionamento que ele tinha com Deus.
Em 1 João 3,12, nós lemos, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Queridos, quando nós odiamos as pessoas, isso é um sinal na nossa vida de que nós não estamos andando na luz. Em 1 João 2, de 9 a 11, nós podemos ver isso. 1 João 2, 9 diz assim: aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Até onde tem chegado a sua ira? Você é conhecido como o briguento no meio dos parentes, aquele que briga no trabalho, briga na rua, ou como diz no popular, aquele que é barraqueiro, o que não leva desaforo para casa, não engole sapo. É essa a sua fama? Essas são expressões populares que revelam uma situação de pessoas que não vivem na luz. Como você tem lidado com a sua ira? Segunda atitude que nós vemos aqui na vida de Caim foi a mentira. Verso 9 diz, disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Aqui no texto Deus pergunta a Caim: onde está o teu irmão? Não porque Deus não sabia, mais uma vez, mas porque ele queria extrair de Caim uma confissão. Caim, nesse momento, mente para Deus, mente para encobrir o seu próprio pecado. O pecado do homem sempre vem acompanhado da mentira. Pensa comigo se isso não é verdade. Você pergunta para o seu filho: filho, cadê o seu boletim? E ele não estudou, foi mal nas provas, e ele diz: não veio ainda. Mentira. Você pergunta para o funcionário: fulano, você falou com fulano de tal, para resolver aquilo que eu te pedi? E ele diz assim: eu mandei uma mensagem, mas ele não me respondeu ainda. Mentira. Você fala com aquele homem que é pego em imoralidade, e ele diz assim: mas é que foi só dessa vez. Mentira. O pecado sem arrependimento na nossa vida nos leva à mentira e não à confissão. Caim era filho do maligno, como nós lemos lá em 1 João 3,12. Isso significa que ele era homicida e mentiroso, assim como o seu pai. Porque Jesus falou a respeito disso em João 8,44. Jesus disse assim para os fariseus: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Caim mentiu para o seu irmão quando o convidou para ir para o campo. Caim mentiu para si mesmo, pensando que ia cometer aquele crime e não ia sofrer as consequências. Caim mentiu para Deus, porque ele disse que não sabia onde estava o seu irmão. Deus, mais uma vez, faz uma pergunta a Caim para lhe dar a oportunidade de dizer a verdade e confessar os seus pecados. Caim, assim como Adão, desconversou, Ele tentou esconder o que tinha feito, mas Deus mostra que já sabia de tudo, como sempre, queridos? Versículo 10 diz: a voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Quanto mais nós pensamos nesse pecado de Caim, mais terrível ele se torna.
Moisés, quando ele escreveu essa história aqui, ele fez questão de ressaltar que se tratava do seu próprio irmão, né? Só nesses 3 primeiros versículos ele repete as palavras do seu irmão, o seu irmão, o teu irmão, 5 vezes nesses 3 versículos, para mostrar a gravidade do crime de Caim, porque não se tratava de um estranho, mas sim do seu próprio irmão. Ele não matou um desconhecido na rua, em defesa própria, não. Ele assassinou o seu próprio irmão por inveja e ódio. Queridos, vocês percebem na vida de Caim esse ciclo de falhas, um abismo chamando outro abismo, como diz o Salmo 42. Tudo começou com aquela adoração medíocre, displicente, né, com uma religiosidade vazia na parte de Caim. Isso o levou a ser rejeitado por Deus, que provocou a sua ira, que o tornou um assassino e também um mentiroso. Como a mentira em sua vida evidencia pecados anteriores e maiores. Caim foi assassino e mentiroso. E agora, como terceira atitude, ele é condenado a ser errante na terra. Veja o que diz verso 11 e verso 12. A palavra de Deus diz: eis agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Desculpa, és agora, né? Eu não estava. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. A maldição de Deus, no versículo 12, condena Caim a uma vida de fugitivo. Deus tinha amaldiçoado antes, né, no capítulo 3, a serpente, Gênesis 3,14, também tinha amaldiçoado a terra, em Gênesis 3,17, mas não tinha amaldiçoado Adão e Eva. Nós falamos sobre isso. Mas agora ele amaldiçoou Caim, dizendo: és agora, pois, maldito por sobre a terra. Caim, que era o filho do maligno, da serpente, contaminou a terra com o sangue do seu irmão, e agora a terra não trabalharia em seu favor. A maldição pronunciada por Deus afetaria não apenas a vida de Caim, mas também a produtividade da terra, mais uma vez, não é? Já tinha sido condenada a terra, agora mais uma vez a terra sofreria. O pecado de Caim, então, potencializou na sua própria vida a maldição dada por Deus sobre a terra. Para um lavrador como ele era, né? Essa punição o faria um fugitivo errante por toda a sua vida. Se Adão trabalhasse duro, diariamente, no suor do seu rosto ganhará seu pão, né? Diz o texto lá, ele teria uma colheita, mesmo com dificuldade. Mas para Caim, né? A terra não produziria nada. Então, ele não poderia mais continuar sendo lavrador. Tudo o que restava para Caim era vagar de um lugar para o outro, procurando sobreviver. Mas como isso tudo se aplica a nós? Eu creio que quando Moisés escreveu isso aqui, né, registrou ali em Gênesis, ele queria deixar claro para o povo, que foram seus primeiros leitores, né, o povo de Israel, quando caminhava na direção de Canaã, né, ele queria deixar claro o impacto nocivo da prática da violência entre eles. Imagina aquele povo lendo essa história registrada e de como a bênção do Senhor se apartaria da vida deles se houvesse violência entre eles. E, queridos, essa é uma verdade também para nós hoje, não é? Em um ambiente em que exista inveja, discórdia, ira e até assassinato, mesmo que seja só no coração, fica impossível nós experimentarmos a vida plena, a bênção de Deus. A bênção de Deus se afasta desse ambiente. Com que você tem alimentado
né, o solo do ambiente em que você vive. Lá no seu trabalho, na sua família, na sua igreja, na sua vizinhança. Como é que você tem alimentado esse solo, né, esse ambiente em que você vive? Você tem semeado ódio, discórdia, mentira? Se você tem feito isso, prepare-se, porque a colheita virá, assim como veio para Caim. Até aquele momento, Deus não tinha amaldiçoado nenhum ser humano. Essa foi a primeira vez, mas infelizmente não seria a última vez. Jesus um dia vai pronunciar um julgamento severo para aqueles que o rejeitam, aqueles que ouvem o Evangelho, mas não o aceitam, aqueles que ouvem que Jesus é o único caminho, mas dizem: sabe o que é? Eu não estou preparado para essa decisão ainda. Jesus, na sua segunda vinda, ele virá como o rei e dirá, veja o que diz ali, Mateus 25:41, então o rei dirá também aos que estiverem à minha esquerda: apartai-vos de mim, malditos. Olha aí a palavra. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O mundo não crê num Deus assim, esse Deus que parece que não é politicamente correto, não é? Onde já se viu um Deus falar: seu maldito. O mundo criou para si mesmo um Deus totalmente tolerante, não é? Um Deus bonzinho, não é? Em nome do amor, parece que o mundo fabricou um Deus que aceita qualquer tipo de pecado, mas a Bíblia nos apresenta um Deus que é sim amoroso, mas que ao mesmo tempo é também um Deus justo, vingador contra o pecado. Jesus aqui em Mateus, ele não é politicamente correto, né? Quando ele profere a sua condenação àqueles que o rejeitam, assim como o Pai também não foi politicamente correto quando ele profere o seu julgamento a Caim. Antes, Deus, na sua justiça, amaldiçoa Caim por causa do seu pecado. Você entende esses dois lados de Deus, como ele realmente é? Entender isso vai nos proporcionar um relacionamento correto diante do nosso Deus, um relacionamento de temor, mas também de gratidão. Você entende quem Deus é? Ou você continua pecando e acreditando que no final vai dar tudo certo? Porque Deus, né? Deus é amor e Ele não vai levar em conta, né, o nosso pecado. Não é assim que a Bíblia nos ensina. A quarta atitude que nós vemos aqui, né, na vida de Caim, foi o seu remorso. Ele sentiu remorso. Está nos versos 13 e 14. A palavra de Deus diz assim: então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra, quem comigo se encontrar me matará. Percebe que esse finalzinho aqui, né, Deus não disse isso. O que Caim está fazendo aqui é meio que exagerar a situação e antever um perigo que Deus mesmo não colocou como maldição sobre a vida dele. Caim aqui, pela frase dele, nós vemos que ele não se arrependeu dos seus pecados. As suas palavras revelam que ele teve apenas remorso, ou seja, uma tristeza por causa do tamanho da consequência. Ele não disse: é tamanha a minha culpa. Algumas traduções vêm com essa palavrinha aí, né? Ele não está reconhecendo a sua culpa, mas ele fala: é tamanha a minha tristeza, que eu já não posso suportar. É isso? É tamanho o meu castigo, né, que eu já não posso suportar. Ele estava preocupado mais com esse castigo, com as consequências, do que com o seu desvio de caráter. Se ele andasse de um lugar para outro, ele estaria agora arriscando a sua vida. E se ele ficasse no mesmo lugar,
ele ia morrer de fome. A terra estava se voltando contra Caim. Deus estava se voltando contra Caim. E as pessoas no futuro se voltariam contra Caim. Caim temia que, com o passar dos séculos, dos anos, das décadas, dos séculos até, em algum momento, um dos seus parentes no futuro, quando a população se multiplicasse na terra, algum vingador de Abel o encontraria e o mataria. Esse era o seu medo. E o que ele poderia fazer? Ao odiar e matar o seu irmão, ao se recusar a se arrepender, Caim criou para si mesmo essa vida de errante, uma vida sem perspectiva. Ele abriu o caminho para o pecado, virou as costas para sua família, virou as costas para Deus e para o seu futuro. Caim se entristeceu por causa das consequências do seu pecado, mas não porque tinha ofendido a Deus. E isso é remorso e não arrependimento. Queridos, quantas vezes nós agimos da mesma forma, não é mesmo? Quantas vezes nós ficamos chateados com Deus por causa das consequências do nosso próprio pecado, mas não nos arrependemos de fato. O arrependimento verdadeiro gera mudança de atitude. Então, não adianta eu ficar triste porque eu estou acima do peso se eu não paro de comer bolo. Não adianta eu ficar triste se eu estou desempregado, se eu faço o corpo mole quando eu estou empregado. Não adianta eu ficar triste porque eu estou com problemas financeiros, se eu continuo gastando mais do que eu ganho. Não adianta eu ficar triste que o meu casamento não vai bem, se eu continuo tratando mal a minha esposa. Caim apenas se entristeceu com as consequências, com o resultado do seu pecado, mas não se arrependeu de fato. E o quinto ponto de hoje, em resposta à atitude de Caim, é a misericórdia de Deus. Verso 15, veja o que diz o verso 15. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Deus fez uma coisa estranha aqui. Colocou em Caim uma marca que o protegeria do ataque de pessoas que o quisessem matar no futuro. Nós não sabemos qual era essa marca, o que levaria as pessoas a reconhecerem essa marca como a proteção divina na sua vida. Existem algumas falsas suposições, Anos atrás, essa marca aqui, foi usada como um reforço, como uma justificativa até para o preconceito, o racismo. Há anos atrás havia um grupo dizendo, entre cristãos até, que essa marca seria a cor da pele, e em nome disso, então, era cometido, havia então esse preconceito, mas isso não tem fundamento bíblico nenhum, isso não faz sentido nenhum, porque a marca é uma bênção na vida da pessoa, e isso não justificaria tratar mal alguém que teria a pele escura, a pele negra. E também o texto não diz que essa marca viria sobre os seus descendentes. Então é uma ideia absurda inventada pelo homem há tempos atrás. Nós não sabemos qual é essa marca, o texto bíblico não fala. O fato é que a história mostra que houve a misericórdia de Deus. Essa marca era uma bênção de Deus, e a misericórdia de Deus na vida de Caim. A misericórdia de Deus, é não castigar, é não dar
o castigo que nós merecemos, que todos nós merecemos. E a sua graça, então, é nos dar aquilo que nós não merecemos. Essa é a natureza de Deus, né? O Senhor poupou a vida de Caim naquele momento, e para que no futuro, né, ele tivesse a oportunidade de se arrepender, né? Infelizmente a história não termina aqui, né? Em algum momento no futuro, Caim acabou morrendo, e a Bíblia não diz quando, né? E nem diz que ele se arrependeu em algum momento, mas a Bíblia diz que aqueles que não se arrependem após a morte enfrentam juízo. Em Hebreus 9:27 nós lemos: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. O povo nascido a partir de Caim foi todo destruído no dilúvio, porque Noé foi um descendente de Abel, né? Foi um descendente de Sete, desculpa, né? Abel tinha morrido, foi um descendente de Sete. Todos os descendentes de Caim morreram ali no dilúvio. A história de hoje foi deixada nas Escrituras como uma advertência para qualquer um, né, que finge adorar a Deus, como fez Caim, que brinca com o pecado, como fez Caim, e que não leva a tentação a sério. Onde está a misericórdia de Deus, então? Na possibilidade do perdão, quando nos arrependemos de verdade. Tem um texto em Isaías 55, 7. A palavra de Deus em Isaías 55, 7 diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Não é maravilhoso isso? Vemos que nós nos relacionamos com Deus, que é misericordioso, um Deus que está pronto a nos perdoar, quando nós de fato nos arrependemos, quando nós deixamos o nosso mau caminho, quando nós nos convertemos ao Senhor. Há um outro texto na palavra de Deus que fala sobre isso, 1 João 1,9, que diz que se nós confessássemos nosso pecado, né, e confessar é concordar com Deus que estamos errados, concordar com Deus que a nossa atitude ofende a sua santidade. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda a injustiça. Que Deus nos conduza a esse arrependimento sincero. Que Deus nos conduza a uma vida de uma busca sincera por andarmos em seus caminhos, por nos convertermos das nossas iniquidades. Que Deus possa usar dessa misericórdia que Ele já tem estendido em nosso favor. Que Ele possa fazer isso em nossas vidas. O que nós aprendemos hoje com a história de Caim? Primeiro, que ele foi um assassino, e que mesmo nós, não sendo assassinos de fato, nós podemos fazer isso no nosso coração. Nós vimos que ele foi mentiroso, não é? Um abismo que leva a outro abismo, esse ciclo de falhas. Como é que um pecado pode me levando, né? Eu peco uma vez, para encobrir esse pecado eu minto, e para encobrir a mentira eu tenho que enganar mais uma vez, ou como é que existe esse ciclo de falhas nas nossas vidas, quando nós damos brecha para o inimigo, quando nós damos passos nos distanciando do nosso Deus. Depois nós vimos que Caim se tornou errante, né? Terceiro ponto aqui, né? E nesse ponto a gente viu como que a bênção de Deus se afasta das pessoas, né? Daqueles que
que têm andado longe de Deus, né? Aqueles que têm praticado o pecado. Caim se tornou errante. Em quarto lugar, nós vimos que ele sentiu remorso, essa tristeza pelo castigo e não um arrependimento verdadeiro. E por fim, em quinto lugar, Deus demonstra a sua misericórdia, dando-lhe a chance de um arrependimento verdadeiro no futuro. Que Deus, em sua misericórdia, nos conduza a esse arrependimento sincero. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Senhor, pela clareza de quem o Senhor é, daquilo que o Senhor espera de nós. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor deixou registrado para nós os erros na vida de Caim, para que nós não andássemos nos mesmos passos. Nos livra, Senhor, de sermos homicidas em nosso coração. Nos livra, Senhor, da mentira, porque o pai da mentira é Satanás. Nos livra, Senhor, de andarmos longe da tua bênção, longe do Senhor, por causa do nosso próprio pecado. Dá-nos, Senhor, arrependimento verdadeiro e não mera tristeza por causa da consequência dos pecados em nossas vidas. Queremos, Senhor, sermos mais parecidos com o Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.